Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 10 de abril de 2025. Amados, há algum tempo atrás, eu lembro de ter visto vídeos do profeta Brandon Biggs, em que ele fala sobre essa quebra na área da economia e que seria viável que pessoas tirassem dinheiro antes disso. E pelo que eu entendi desse vídeo que eu vou colocar, isso já começou a acontecer. Vocês vão ver detalhes aí que o pastor Daniel Lopes fala exatamente sobre isso. Vamos ao vídeo. Então, eu vou já começar a dar para vocês a famosa palhinha da arca. Se preparem, meus amigos. O que os especialistas identificaram que uma estrutura da economia global que foi quebrada agora e pode ser sinal de um grande caos global, tá? Jefferson Cordeiro, mercado cripto tem algo a ver com o plano do presidente Donald? Tem tudo a ver. Ele vai quebrar a cripto também para comprar na baixa, vender na alta, igual eles fizeram em 2020. O que eles descobriram? Juros dos bonds, tá? Que são os títulos americanos do Tesouro, os juros dos bonds de 30 anos norte-americanos bateram 5,05% nessa noite, com um movimento forte de liquidação de título. O que significa liquidação de título? Venda de título. Então, aparentemente, essa busca por dinheiro na mão, essa busca por liquidez, como se fala no mercado americano, está forçando a venda de ativos que antes eram considerados seguros. Então, isso é muito estranho. O que está acontecendo? Geralmente, quando você tem uma crise global, as pessoas vendem ações, porque ações são voláteis, o cara fica com medo de perder dinheiro, então ele vende ações. Então, geralmente, quando você tem uma crise global, as pessoas vendem ações e compram coisas mais seguras. Quais? Os títulos. Então, o normal de um movimento de medo é o cara vender ação, comprar título. Mas agora o que acontece? A gente está vendo uma venda de título, ok? Isso é muito estranho. Perfeito? Então, o que está por trás disso? Tá? Existem, além disso, teorias de que esse fenômeno, essa anomalia, pode se transferir para outros investimentos também considerados seguros, ok? Então, quando você percebe que o rendimento sobe quando o preço do título cai, devido à dinâmica do mercado, né, já que os rendimentos dos preços se movem inversamente, essa liquidação, essa venda dos títulos indica uma corrida mais ampla por liquidez, porque os investidores estão vendendo coisas que, teoricamente, não seriam vendidas agora, porque seriam portos seguros. Isso sinaliza muito estresse no mercado ou um afastamento dos investimentos tradicionais que deixaram de ser considerados locais seguros. Esse movimento pode, então, trazer prejuízo para outros ativos seguros globalmente, já que existe a possibilidade do que é chamado de efeito de contágio. Esse perigo, esse medo, esse receio, parece ser corroborado pelas vendas em larga escala dos títulos do Tesouro, por exemplo, por Pequim, né, que isso pode elevar os rendimentos e afetar os mercados globais, ok? Então, isso leva a analista como, por exemplo, a Cobase Letter. Cobase Letter é um negócio que eu uso muito aqui para preparar as nossas aulas. Cobase Letter diz que nós estamos, os Estados Unidos estão e o mundo também numa situação de pesadelo. Por quê? Porque ele fala, os rendimentos de título do Tesouro subiram 10% desde o dia 3 de abril, enquanto o S&P, que é a bolsa americana, caiu 10%. Então, os rendimentos dos títulos de 10 anos estão atualmente numa alta de 55 pontos base em apenas 48 horas. Ou seja, hoje nós temos taxas mais altas com a precificação das ações em uma recessão. O Cobase Letter diz que algo quebrou no mercado global essa semana, tá? Porque esse rendimento dos títulos de 10 anos está acima dos níveis diante do início do corte de taxas em setembro de 2024. Então, títulos, ouro e ações, está tudo caindo ao mesmo tempo. Isso é completamente anormal. Porque, geralmente, quando as ações caem,
os títulos sobem. Geralmente, quando as ações caem, o ouro sobe. Só que está caindo tudo ao mesmo tempo, título, ouro e ações. Ou seja, é uma corrida em massa para o que eles chamam de corrida para a lateral do campo. É quando os caras estão desesperados procurando segurança ali e tendo que fazer dinheiro. Então, muitos chamam isso também de corrida para as montanhas, né? Significa que existe uma possibilidade daquilo que a gente tem falado aqui já há muito tempo, tem a ver com a teoria do milkshake do dólar, uma crise de liquidez, ou seja, faltando dinheiro no mercado, né? O dólar ser sugado e sumir do mercado, e essa crise de liquidez gerando uma crise deflacionária. O que é uma crise deflacionária? Os preços dos produtos baixam, ok? Só que o preço do produto baixa e ninguém consegue comprar porque o dinheiro não está circulando. E aí, meus amigos, quando a gente olha a história, isso é muito preocupante, porque quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Quando você olha a história das crises globais, principalmente a crise de 29, foi exatamente isso que aconteceu entre 1929 e 1932. A última vez que todos esses mercados se moveram na mesma direção, ou seja, a última vez que você teve bolsa caindo, título caindo e ouro caindo tudo ao mesmo tempo, foi em 2029, quando veio a maior crise. E lá na Arca, eu já falei para vocês quando que eu acho que vem essa crise brava aí, tá? Mas observe o que eu vou te falar agora, porque agora eu vou fazer uma análise de cenário. Não é previsão, porque eu não tenho bola de cristal e, como eu digo, não peguei a Palantir do Saruman emprestado. Muito provavelmente, que eu acho que vai acontecer, a gente vai ter uma oscilação de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, constante na Bolsa até uma determinada data. Existe uma data em que o negócio vai quebrar geral. Falei já na Arca essa semana com essa data, segundo os analistas, vou falar de novo, tá bom? Mas presta atenção, eu creio que esse caos que a gente está vendo vai melhorar um pouquinho, e aí as pessoas vão esquecer isso que está acontecendo. Até o dia, meu irmão, que der uma paulada que vai arrebentar com tudo. Ok? Então, esses dados revelam uma mudança drástica no mercado financeiro. Por quê? As informações que estão chegando sinalizam temores de uma recessão em meio a esse aumento do custo dos empréstimos. Esse movimento, então, ele se alinha com uma reação mais ampla do mercado às novas tarifas americanas, incluindo essa tarifa agora de 104% sobre Pequim, né? Gerando especulações que Pequim pode estar vendendo títulos do Tesouro, contribuindo para o pico desse rendimento e a volatilidade do mercado. Eu já falei para vocês há muito tempo que outro analista econômico, que é o Financelot, tem falado que o caos vai chegar quando os Estados Unidos fizerem um leilão de títulos e não aparecer ninguém para arrematar. Quando os Estados Unidos fizerem uma oferta para vender títulos e não aparecer ninguém para comprar. É exatamente isso que está podendo acontecer agora, porque os títulos estão muito alterados com isso que a gente está vendo. Então, o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos com vencimento de 10 anos subiu acima dos níveis de setembro de 2024, apesar dos cortes da taxa de juros, sinalizando a expectativa do mercado de menos cortes futuros devido ao crescimento econômico dos Estados Unidos mais forte do que o esperado, né, 2,7% em 2024. Então, os dados revelam um aumento de preocupação de uma recessão global. Nós estamos falando de recessão nos Estados Unidos, recessão global. Matéria da Reuters agora de abril desse ano. Então, essa fuga em massa para a lateral do campo se refere aos investidores levando os seus investimentos para dinheiro ou para ativos de baixo risco para evitar as incertezas do mercado, que é um comportamento muito comum durante as crises econômicas. Então, essa ideia de corrida para a colina que os caras estão falando, que o Cobham Letter está falando, revela pânico severo no mercado, tá? Porque os caras estão com tanto medo que o porto seguro eles não consideram mais porto seguro. Os títulos eles não estão considerando mais seguro. O ouro parece que eles não estão considerando mais seguros, tá? Tá caindo título, ouro e ação tudo junto. Isso aí pode ter uma crise de liquidez deflacionária, que é exatamente o que aconteceu entre 1929 e 1932,
quando teve a grande depressão, né, da correlação semelhante entre esses ativos ali, o índice do Dow Jones caiu 85% e o PIB global caiu 15%. O PIB do mundo inteiro caiu 15%, destacando aí esse precedente histórico muito preocupante, tá?